Olá, sou o professor Marco Elísio, mestre em História da Arte pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Seu professor de História da Arte Moderna. Nossa tarefa hoje é explicar a vocês a importância de Picasso, o inventor do modernismo. Pablo Picasso é, sem dúvida, um dos mais importantes criadores da estética moderna. Foi ele quem, de um modo pioneiro, impôs a ideia de que a arte deveria tratar de arte e não de recursos outros que não fossem a própria estética. Para entender isso, que parece tão complicado, vamos começar por sua obra fundamental, primordial, uma pedra fundamental realmente do modernismo, que é a enorme tela Les Demoiselles d'Avignon, As Senhoritas de Avignon, tela que se encontra hoje no Museu de Arte Moderna de Nova York. À primeira vista, parece ser uma tela um tanto estranha. As pessoas costumam não gostar dela, né? Parece que essas figuras, essas banhistas, se exibem de um modo amassado, ou como se estivessem prensadas sem volume no espaço da tela. Bom, o interesse de Picasso era um contexto estético, ou seja, um contexto formal e não realmente descritivo, não narrativo. Vamos ver o que seria uma arte narrativa em comparação, por exemplo, com uma tela mais antiga, muito mais antiga, de Rubens. Trata-se de uma tela, portanto, de tema mitológico. Nós temos aqui o Julgamento de Paris. Não vou entrar em detalhes sobre o significado narrativo ou mitológico desta cena, mas vejam vocês que a tela trata um assunto que deve ser compreendido pela história, pelo conhecimento, pela erudição desse conhecimento. Picasso, em comparação, estava interessado em outro assunto. Ele estava interessado não mais em contar uma história, mas a história que ele quer dizer é uma outra, uma história realmente formal, ou seja, estética. E o que representaria isso? Bom, inicialmente podemos dizer que essa tela, as senhoritas de Avignon, essas mocinhas de uma rua de Avignon, em Barcelona, onde Picasso então viveu a sua juventude, seria uma coisa moderna, uma coisa nova, algo inusitado. Não, no passado já existiam formas iguais. Olhem, por exemplo, aqui, um mosaico bizantino, muito antigo, lá do século X, um mosaico medieval que trata um tema religioso, no caso, Cristo retirando almas do inferno. Mas vamos esquecer a narrativa religiosa, o assunto dessa cena, deste mosaico, e pensar, por exemplo, como ela também é chapada no espaço, as formas angulosas, os planejamentos, ou seja, os panos das vestes, é também anguloso, é de uma forma estridente e geométrica. Quer dizer, Picasso, na época, estava interessado nesses formalismos que a Academia de Arte não ensinava. As academias de arte, por volta de 1907, ainda pressionavam os artistas para que fizessem arte tradicional, ou seja, arte mitológica, ou religiosa, ou histórica. E Picasso estava muito mais interessado em ampliar a nossa visão sobre as potencialidades da arte de outras culturas, como, por exemplo, a cultura africana, que então entrava em moda. No caso, a arte africana nem tampouco era considerada arte, como, por exemplo, essa escultura aí da arte Senufo, né? Uma cultura tribal africana do século XIX. Muitas dessas estatuetas de madeira eram vendidas em Paris, nas ruas, como curiosidades, como troféus da conquista europeia da África, e não realmente obras de arte. Elas não iam para museus. Normalmente iriam para museus de oceanografia, museus de etnografia, e realmente Picasso se interessa por estas formas como um processo artístico importante. A academia não considerava isso a beleza, mas observe, Picasso chega a dizer que há uma harmonia entre o rosto, os seios, a barriga, os joelhos, uma estética muito bem composta nessas obras. É isso que ele está interessado.
Tanto que se a gente observar alguns detalhes das imagens da Demoiselle d'Avignon, dessas senhoritas de Avignon, vamos ver muitas semelhanças com a arte africana, como no caso essa máscara aqui da cultura Kifweb, da tribo Songes do Congo. Como vocês podem ver, o processo de Picasso não era meramente uma reprodução dessas máscaras, era muito mais uma investigação dos processos estéticos, como pretendendo ampliar a nossa percepção sobre novos modos de ver, como a dizer, vejam como existem outras formas de beleza criada pela humanidade. Não é só a arte grega ou a arte romana, a arte clássica, que seria então o contexto de beleza que as academias ensinavam. Picasso era, portanto, contra a arte acadêmica, a arte tradicional, convencional, que estava se esgotando, E ele queria ampliar a nossa percepção para outros processos de ver, outros processos estéticos. A beleza, por exemplo, tão simplificada de uma máscara como essa, também do Congo, reparem que a simplificação da arte primitiva ou da arte selvagem é sempre minimalista, ou seja, as formas são reduzidas a contextos geométricos, côncavo, convexo, tudo muito simplificado. O menos é mais. E Picasso se interessa por isso realmente, por isso as suas telas dessa fase heróica do modernismo, esse início do modernismo, é considerada uma fase africana, vamos dizer assim. Picasso colecionou muitas dessas máscaras, como esta, por exemplo, a máscara Penge, do Zaire, também arte selvagem, que mostra claramente o interesse de Picasso por elas. Ele teria no seu ateliê em Paris, na época, em 1907, muitas dessas máscaras. Vejam, por exemplo, que não é só a tela Demoiselle d'Avignon que demonstra esse interesse pela estética geométrica, estridente e simplificada, tão expressionista, da arte africana. Mas outras telas também, como essa, veja, a Mulher com Leque, de 1907 a 1908. A comparação que eu faço aqui com esta mãe e criança do Congo, de culturas também primitivas do Congo, é bem representativa, mas Picasso tem a sua própria personalidade, Ele, por exemplo, deforma os ombros, simplifica o rosto, cria uma geometria dentro do retângulo da tela, como uma forma de mostrar o entendimento do processo de criar uma pintura, e não simplesmente uma mulher com leque sobre um sofá, uma poltrona. Por isso podemos entender o interesse dele para a obra de um artista anterior chamado Cézanne. O Cézanne foi um impressionista de final do século XIX, um artista até muito realista na sua pintura, mas que, de um modo pioneiro, já geometrizava um pouco, ou simplificava um pouco as suas pinturas. Por exemplo, nesta pintura aí, que é o retrato da sua esposa, a Madame Cézanne, na poltrona amarela, nós vemos que o artista Cézanne não se importava muito com a representação fiel da realidade. Ele se interessava muito mais pelo contexto da beleza das tintas, das pinceladas, a combinação das cores e uma certa liberdade até primitiva, vamos dizer assim, de compor a forma no espaço. Picasso admira tanto Cézanne. Cézanne havia falecido em 1906 e Paris fez uma grande retrospectiva da sua obra, e que Picasso assistiu exatamente nesse ano, numa exposição então retrospectiva em Paris. Picasso fica tão admirado por Cézanne que passa a imitá-lo, mas de um modo africano, assim. Por isso, sempre temos que entender a relação de Picasso, no início do modernismo, como uma espécie de cesanismo, ou interesse por essas obras de Cézanne. Mas Picasso tem a sua própria personalidade, tanto que não para aí, ele não estaciona aí. Nos anos que se seguem, a partir de 1907, Picasso começa a criar formas cada vez mais simplificadas, como essa, por exemplo. Repare, temos aqui ainda uma mulher com bandolim, ou uma figura sentada,
que não é importante a gente identificar realmente se é uma mulher sentada em uma poltrona, não é? Mas o que entendemos é que Picasso está interessado em simplificar tanto a imagem como um processo de construção abstrata. Por isso está surgindo aqui a chamada arte abstrata. Por arte abstrata, entendemos um formalismo, um processo de construção de ritmos, de linhas, de texturas, de ângulos, que criam uma visão, obviamente, do futuro da arte, não é? Lembro a vocês que a arte abstrata será o coroamento do modernismo. Picasso segue em diante com essas pinturas, como essa aqui, por exemplo, o Acordeonista, né, de 1910, 1911, e que nós entendemos que trata-se de uma pintura bem simplificada, de uma fase heróica, insistente de Picasso, nesse formalismo construtivo das coisas, do mesmo modo que os artistas primitivos da África faziam, simplificando, construindo belezas geométricas. O público não entendia muito bem essas pinturas e começaram, então, o público começou a considerar as pinturas de cubinhos ou cubista. Daí o nome, que foi um xingamento, né? Os cubistas, os pintores cubistas de cubinhos. Picasso não se importava com isso, ele estava muito mais interessado realmente em processos estruturais da pintura, em processos construtivos da arte. Aqui nós podemos entender que o modernismo deixa de ser mera narrativa para trazer o público para a cozinha da pintura, a cozinha da arte. Ou seja, a oficina do artista são processos de textura, de construção da forma no espaço, de harmonia, de equilíbrio, de ritmos. É isso que Picasso está dizendo. Logicamente, ele está ainda dentro do contexto da boemia de Paris nesse tempo. Então, ele trata a mesa do bar como esta, né? O violão de 1912 é um bom exemplo. A gente pode ainda identificar alguma coisa do realismo de uma mesa, partituras de música, um instrumento musical. Do mesmo modo, né, que a música jazz na época surgia. O jazz, vocês devem saber, é uma construção musical de muita improvisação. Os artistas combinam os instrumentos, criando uma harmonia rítmica muito agradável, muito bonita de se ouvir. Picasso estava criando sobre uma mesa ritmos de formas, de texturas, de pinceladas, de cores muito agradáveis de se ver. Isso aqui é o cubismo, né? O início da arte moderna, uma das pedras fundamentais do modernismo. Bom, Picasso leva tanto a sério isso que começa a criar uma série de papier-collé, ou seja, em português, papéis colados. Como um estudo da pintura, ele criava elementos rítmicos cortando papel colorido ou papéis de jornal e distribuindo assim sobre a mesa, até papel de parede também, criando então uma bela harmonia. Para as pessoas que duvidam disso, eu digo, quando você arruma a sua casa, você distribui os móveis, os tapetes, os quadros, o sofá, de um modo que lhe agrade, de um modo que seja harmônico. É isso que Picasso está fazendo com os seus papier-collé, com os seus papéis colados, que depois se transformavam em pintura também, não é? Mas Picasso é tão severo com essas construções que ele implica sempre em geometria vertical, horizontal, linhas curvas, para criar algo complexo e ao mesmo tempo consistente e bonito, não é? Eu fico pensando o quanto a arquitetura atual, a arquitetura moderna, os prédios modernos devem a esses processos iniciais, né, a essas fontes então tão antigas do que nós vamos chamar de modernismo ou de arte moderna do século XX. Picasso é sem dúvida um pioneiro assim. Essas pinturas e os papier-collé, os papéis colados, levaram inclusive a construções tridimensionais, ou seja, que não eram nem escultura, nem pintura, e que seriam construções de objetos no espaço. Picasso chamou esses objetos de tableau-objet, em português, quadro-objeto. Vejam o quanto é radical essas teorias conceituais de Picasso. Quando eu digo conceitual, eu quero dizer que ele está interessado no conceito de arte, e não de usar a arte como uma narrativa de temas religiosos, ou históricos, ou mitológicos. Ele fala de arte,
das dificuldades do artista em construir um objeto artístico. Ele está falando sobre estética, sobre formas, não é? Vejam, por exemplo, esse objeto, esse tableau-objet, esse quadro-objeto, que chamamos meramente como um catálogo de violino, não é? Demonstra aí claramente uma fase continuadamente heróica desse genial artista em promover processos de entendimento da arte como a dificuldade de construir estética. Imagine se vocês forem fazer um prédio. Você vai organizar o prédio não com narrativas, com escadaria com leões, ou colunas jônicas, ou frisos narrativos de fatos heróicos. A arte moderna quer coisas basicamente geométricas e belas, harmônicas. Picasso é pioneiro disso. Os tableaux-objet, hoje dependurado nos museus, traduzem, portanto, esse esforço heróico em impor uma nova ideia, impor um sentido de que a arte poderia ser um conceito de arte, que o público deveria entender a arte como um processo construtivo. Por isso eu digo que a pintura cubista, a arte cubista, deve ser entendida como um construtivismo, não é? Cubismo foi um nome pejorativo. Olha um outro tableau-objet dele. Esse se chama... Bem, o nome não é tão importante, né? O clarineta, o violino sobre a mesa, o taça de vinho. O que importa são madeiras, cordas, pregos, ajustado e tintas, não é? Ajustado em verticais, horizontais, num processo belamente construtivo, que a gente vê muito isso hoje nos prédios contemporâneos, nos prédios modernos, né? Picasso fazia exercícios desses tableaux-objet, desses quadros-objetos e desenhos também, promovendo, portanto, o entendimento de que a arte é um processo construtivista, portanto, abstrato, não é? E não mais narrativo. Podemos dizer que o cubismo destruiu o entendimento da arte como narrativa histórica ou narrativa de uma cena. Ele promoveu a arte como um entendimento de processos artísticos. Por isso é a primeira pintura conceitual, né? Vamos dizer assim. Aí está claramente um outro desenho. Veja, desenhos e quadros como são semelhantes no mesmo processo de entendimento conceitual da arte de Picasso. Bom, e agora está na hora de eu lembrar a vocês o quanto se deve a artistas mais antigos, no caso Cézanne. Parece um tanto absurda essa comparação, mas vejam vocês que temos aqui também o sentido do que Picasso via em Cézanne. Ele via em Cézanne não a Madame Cézanne sentada numa cadeira amarela, numa poltrona amarela, mas sim figuras geométricas, a poltrona, o retângulo da tela, a linha do rodapé da parede, colocada em uma disposição harmônica, como seria a música do jazz, não é? A mesma coisa ele impunha nas suas pinturas. E notem, nessa pequena demonstração que eu faço aqui, com linhas, vejam, nesse Picasso, violão e violino, o quanto há semelhança com a obra de Cézanne. Notem, temos aqui essas duas linhas, temos aqui mais essas duas, temos aqui essa outra linha, como lá também. Quer dizer, o que podemos entender disso? Que Picasso era um cezanista. Ele olhava a arte do passado não para extrair delas novas narrativas históricas ou cenográficas. Ele estava interessado em narrativas formais, em narrativas construtivas ou abstratas. Por isso, Picasso é um proto-abstrato, ou seja, o iniciante desse formalismo que irá levar à arte abstrata. Na sequência, iremos explicar como Pablo Picasso participou de outras inovações da arte moderna, tão importantes quanto o cubismo.